Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de Cristo. Amém, queridos? Pastor Marcelo, já de imediato eu quero passar às suas mãos um singelo presente. Nós estamos em campanha de missões estaduais. O tema é Imparáveis. E tem aqui alguns itens da nossa campanha para que o pastor possa usufruir e promover também aí. Entendemos que esse tema Imparáveis é algo que tem muito a ver e se conecta com a Igreja Batista Central aqui de Ibiporã, sob a liderança do pastor Marcelo Siaca há 21 anos. Louvamos a Deus por isso. Os irmãos têm sido imparáveis no cumprimento da missão e vamos continuar em frente. Ainda há muito a ser feito. Deus abençoe, querido. Quero agradecer também o privilégio que o pastor nos concede de estar com a igreja nessa noite de festa, nesse domingo de celebrações, 24 anos de organização. É algo muito especial. Estive com a igreja aqui há uns 2 anos atrás, aproximadamente, e fico feliz em saber que Deus continua abençoando, o trabalho se desenvolvendo, novos membros sendo integrados ao corpo de Cristo, e isso, sem dúvida alguma, é muito especial. Tivemos também o privilégio de estar com alguns irmãos aqui da igreja ontem, estudando um pouquinho sobre o curso denominado Perfil de Servo, quando nós então ali estudamos para entender um pouco melhor a respeito dos dons espirituais, do estilo pessoal e da paixão ministerial para melhor servirmos no reino de Deus. Assim como os irmãos já têm feito, procurando sempre expandir e avançar em nome de Jesus. Está evidenciado, inclusive, no boletim da igreja, a respeito de que são 24 anos de história e debaixo da bênção de Deus, com alegria, uma igreja feliz, uma igreja saudável, uma igreja viva. E eu posso dizer aos irmãos, pelo trabalho que desenvolvemos na Convenção Batista Paranaense, a cada final de semana, ou às vezes também durante a semana, visitando as diversas igrejas batistas do estado do Paraná, algo que a gente acaba desenvolvendo na liderança denominacional é termos algumas percepções, principalmente quando chegamos numa determinada igreja. E você consegue, pela atmosfera da igreja, perceber se essa igreja está bem, se essa igreja está saudável, se o relacionamento entre os membros e pastor também está saudável. E eu quero dizer aos irmãos que com alegria a gente percebe que isso realmente acontece. Os irmãos de fato estão vivendo aquilo que está sendo divulgado. Que Deus continue os abençoando. Sabemos que grandes são os desafios, sabemos também que diante do cenário que nos encontramos, temos muito sempre a crescer, a se desenvolver, mas louvar a Deus pelo que até aqui foi feito. Nós, num culto de gratidão, devemos sim considerar e reconhecer a boa mão de Deus em nossa história, na história da igreja, mas estar com o coração e com a mente e com os olhos fixos naquilo que ainda está por vir e na bênção que Deus há de manifestar para com a igreja, que eu creio ainda há de ser maior. Amém, queridos? Quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura bíblica que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 2. Nós leremos todo esse capítulo e eu quero refletir com os irmãos baseado no tema Novos Tempos, Mesma Missão, servindo com alegria, sempre com alegria, dedicando ao Senhor as nossas vidas, entendendo que os tempos em que nós vivemos são tempos de muitas mudanças políticas, econômicas, mas principalmente no campo tecnológico, que tem afetado as relações humanas. A vida mudou consideravelmente. As características do nosso tempo, elas se destacam e nós precisamos, enquanto igreja e povo do Senhor e povo de Deus, estarmos prontos para servi-lo nesse tempo que se chama hoje. Então, por isso podemos dizer que são novos tempos, ou é um novo tempo. A missão é a mesma. A missão consiste em 2 coisas muito objetivas: alcançar os perdidos e capacitar os alcançados. Ontem foi um dia de capacitação, capacitando aqueles que já foram alcançados
para alcançar outros. Isso é um ciclo virtuoso, que a igreja vai alcançando os perdidos, capacitando aqueles que são alcançados e assim edificando-se a si mesmo, crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então a missão não mudou, ela é a mesma desde quando Jesus a definiu lá em Mateus 11, Mateus 28, verso 18, quando ele diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco até quando? Todos os dias até o final dos tempos. E por isso nós estamos aqui, porque o Senhor Jesus está conosco e ainda há muito trabalho por se fazer, mas que nós possamos tornar o servir a Deus, entendendo como um privilégio, uma responsabilidade, mas com alegria no coração, com alegria, porque o Senhor merece. Quero pedir que você me acompanhe, eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, a palavra de Deus que diz assim: porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que a palavra dele, lida nesse momento, possa encontrar em nossos corações a recepção adequada para que ela frutifique. Amém? Que o seu coração seja um solo fértil, para que a boa semente, que é a palavra de Deus, possa germinar. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos, vamos acalmar o coração e pedir que Deus conosco nesse momento fale. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse tempo de culto. Muito obrigado a Deus porque estamos hoje, como batistas paranaenses, celebrando 24 anos de organização desta querida igreja. Muito obrigado a Deus porque ao longo desse tempo a igreja já experimentou da tua graça, do teu favor, do agir sobrenatural do Senhor em tantas frentes, em tantos momentos, em tantos desafios. Muito obrigado a Deus pela liderança do pastor Marcelo Siaca, que o Senhor continue, a Deus, abençoando o teu servo, juntamente com toda a liderança da igreja, todos os pares,
e, ó Pai, que esta obra possa prosperar, avançar, abençoando a cidade de Ibiporã, do norte do Paraná e todo o estado, o Brasil e o mundo, na pregação do Evangelho, na parceria e na cooperação da obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abençoa, Deus, agora esta palavra que lemos, texto que o Senhor deixou para nós como revelação, que possamos agora compreender, Deus, aquilo que o Senhor deseja de um modo individual e também coletivo como igreja do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós pensamos no momento de celebração, de festa, o destaque inclusive para essa perspectiva de uma igreja feliz, uma igreja que serve ao Senhor com alegria, eu estava ponderando, e esse texto fala muito comigo, porque ele nos ajuda a ter uma percepção, digamos, equilibrada, racional, muito precisa, de como nós podemos administrar circunstâncias da nossa vida, que muitas vezes podem ser contrárias, difíceis, adversas, mas mesmo assim podemos encarar a vida e os desafios com paz e alegria no coração. Isso é fundamental, porque servir a Deus não pode ser um peso. Estar conectado à igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser um fardo. Aquilo que às vezes a gente percebe acontecer em alguns lugares com algumas pessoas, pelo contrário, a Bíblia diz, Jesus ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Em outra tradução vai dizer: vós que estáis cansados e sobrecarregados, e carregar as vossas cargas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está dizendo que caminhar com Ele não pode ser um fardo pesado, mas trata-se de uma dinâmica de vida cristã em que nós encontramos leveza, as coisas fluem, o poder de Deus se manifesta, nós cremos, nós confiamos, independentemente das circunstâncias, nós estamos dispostos a continuar obedecendo e servindo a Jesus com alegria no coração. E o texto bíblico vai mostrar para nós aqui alguns elementos que nos permitem, dentro dessa perspectiva de novos tempos, considerando a mesma missão que implica em alcançar os perdidos e capacitar os alcançados, né? Servir sempre com alegria, estarmos atuando na igreja com alegria. E a primeira perspectiva que eu quero trazer para a igreja nessa noite tem a ver a respeito da importância de aprendermos a controlar as nossas emoções. Queridos, vivemos dias em que cresce de um modo assustador o uso de psicotrópicos, de terapias, e de modo algum eu estou querendo dizer com isso que não se deva buscar estes recursos. Estes recursos estão disponíveis, Deus tem permitido que tais desenvolvimentos aconteçam e servem para nos ajudar. Mas nós precisamos estar atentos para percebermos, porque existem situações que podem ser evitadas. Grande parte dos nossos problemas, grande parte, diria inclusive, até mesmo das doenças que acabamos vivenciando, estão vinculadas a decisões e escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Aquele que está vivendo uma crise no casamento, numa relação pesada, difícil, ou com a esposa, ou com o esposo, de algum modo tem parte no sentido de que também escolheu caminhar com essa pessoa. De algum modo também tem parte porque algumas coisas estão acontecendo no dia a dia que estão permitindo que aquela tensão, aquela dificuldade se estabeleça. Precisamos buscar em Deus graça e misericórdia para que naquilo que depender de nós, usando a expressão bíblica, tenhamos paz com todos. Ou seja, existem coisas em que nós temos uma participação direta que podem trazer paz ou podem trazer perturbação. Dependendo da escolha que fazemos, dependendo dos caminhos que percorremos, nós podemos sofrer mais ou sofrer menos. E olha que interessante o que nos diz o texto bíblico no versículo 1. Decidi por mim mesmo o seguinte, 2 pontos. O que Paulo decidiu? Não voltar a me encontrar com vocês em tristeza.
Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tem entristecido? E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Vamos pensar um pouquinho nesses versículos aqui e nesse conjunto de falas do apóstolo Paulo. Me chama muito a atenção quando ele diz que ele tomou uma decisão. Eu decidi o seguinte: não estar com vocês, no caso com a igreja de Corinto, em tristeza. Vamos fazer uma análise dessa frase, dessa afirmação. Se ele diz que é possível tomar uma decisão de não estar triste diante daquelas pessoas, significa, meus irmãos, que também está sob o nosso controle ficarmos tristes ou alegres. Cabe a nós direcionarmos os sentimentos e as emoções, por mais contraditórios que sejam, porque o cenário em que Paulo estava vivendo não era um cenário de tranquilidade, de dinheiro no bolso, que tudo estava em paz, tudo estava bem. Não. Ele estava lidando com muitas dificuldades, com muitas crises, a ponto, inclusive, da Bíblia está dizendo para nós, o versículo 4, eu lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas. Ele estava vivendo um momento difícil, um momento pesado, um momento de lutas, um momento de dores, mas ele diz o seguinte: eu não vou estar na frente do povo de Deus triste, porque se eu chegar diante deles triste, eu irei entristecê-los. Olha só como a alegria ou a tristeza é contagiante. E de fato isso é muito importante. Quando eu chego em casa, eu determino como será o ambiente. Se será um ambiente tranquilo, de paz, ou um ambiente pesado, difícil. Nós podemos influenciar pessoas e ambientes que nós chegamos, com vida ou com morte. Depende da forma como nós agimos, falamos, nos portamos, conversamos com as pessoas. É fundamental, meus irmãos, entendermos que nesses tempos em que vivemos, de tantas lutas e tantas dificuldades, o povo de Deus precisa mostrar para o mundo que a vida com Cristo é leve, que a vida com Cristo é uma bênção, que viver em Cristo é algo maravilhoso. Mas infelizmente nós temos visto tantos que apresentam o rótulo de cristãos, que vão para a igreja, que andam com a Bíblia, mas que a vida não inspira outros a caminhar com Jesus, porque acabamos tornando essa vida um fardo. Então, amados, quando Paulo diz, eu decidi por mim mesmo não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, significa que nós podemos controlar as nossas emoções, que nós podemos influenciar processos. Obviamente que é perfeitamente natural e cabível, às vezes estarmos abatidos, às vezes estarmos tristes, às vezes estarmos um tanto quanto desanimados em determinados momentos e circunstâncias. Agora, é aí que entra o processo de controlar as emoções. Eu não posso permitir que a tristeza tome conta, eu não posso permitir que o desânimo tome conta. Eu preciso me posicionar, nem que seja, e por favor, primeiramente, dobrando os joelhos e pedindo, Senhor, dá-me forças, renova as minhas forças. Olhamos para a palavra e também no âmbito pessoal, queridos, aqui quem fala não é alguém que tem aquele perfil sanguíneo. Eu não sou um cara extrovertido, aquele cara que está sempre sorrindo, chegando nos lugares e fazendo a festa acontecer. Inclusive, às vezes eu tenho uma tendência mais para introspecção e para ficar dentro dessa linha um pouco mais introspectiva, e às vezes, se eu não tomar cuidado, o abatimento, essa melancolia pode tomar conta. E aí, meus irmãos, eu lembro de textos como estes, e a gente começa a entender que é possível controlar as emoções de uma maneira equilibrada, na dependência do Espírito Santo, para que nós possamos viver com a alegria que nós temos em Jesus Cristo. Porque a alegria do Senhor,
Então vai ficar mais bonito agora. Porque a alegria do Senhor... Amém. A nossa força é a nossa força. Então significa que a nossa alegria não está se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem saúde, se não tem saúde, se está bem, se não está bem, se está triste, se não está. A nossa alegria vem do Senhor. É no Senhor que nós temos força. Como nos diz o texto no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra deste salmo? Na Bíblia, ali no Salmo 23. Porém, irmãos, eu já vivi experiências na vida, pensando na minha família, em que faltaram algumas coisas. Que inclusive faltou comida na mesa. E a minha mãe, para que eu não ficasse sem comer, ela ficou sem comer. E quando eu comecei a crescer e ter ciência e consciência de algumas coisas, dentre elas foi esta situação. Deus, por que o Senhor permitiu? Por que em casa essas crises passaram? Eu fui acometido por meningite meningocócica no primeiro ano de vida. E fui dado para morrer em casa. Depois de quase um ano no hospital, meu pai perdeu caminhão, perdeu casa, perdeu tudo que tinha pagando o hospital. O médico chega para ele e diz assim, olha, leva o seu filho para morrer em casa. Não tem mais o que ser feito no Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba. Naquela noite, meu pai, ainda sem muito conhecer o Evangelho, mas com uma noção de que existe um Deus, ele resolve fazer uma oração. E ele ora dizendo assim, Senhor, se tu realmente existe, agora eu coloco a vida do meu filho nas tuas mãos. E se o Senhor o salvar, ele não me pertence mais. Ele vai fazer aquilo que o Senhor quiser que ele faça. Mas eu lavo as minhas mãos, eu não tenho mais o que fazer. Fui para casa e a partir do dia seguinte, inexplicavelmente para o mundo, mas entendendo que o poder de Deus se manifesta, o Senhor me curou. E queridos, assim Deus vem fazendo milagres na minha vida, nas nossas vidas, na vida de vocês. A questão é que nós não podemos nos abater a ponto de achar que não tem mais jeito, porque sempre tem jeito, sempre haverá um jeito quando dependemos de Deus. Quando nos colocamos na presença dEle e clamamos com fé, com sinceridade e com verdade, Deus intervém com o seu poder lá do alto. E coisas extraordinárias acontecem. Portanto, queridos, vamos aprender a controlar as nossas emoções. Não vamos ficar aí permitindo que esses adoecimentos, eles tomem conta do nosso coração. E sim, se for necessário, vamos atrás de alguns recursos terapêuticos, até mesmo medicamentosos, dependendo da situação, mas nós não podemos nos abater, até porque nem sempre o controle das emoções estão vinculados apenas a gerenciamento. Às vezes existem questões químicas que estão desequilibradas e que precisam ser ali amparadas. Mas nós podemos, na maior parte das circunstâncias, decidir estarmos alegres. Qual a decisão que você vai tomar nessa noite? Você vai sair daqui cabisbaixo, triste ou feliz? Abençoado. Amém? Segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos, para viver nesses novos tempos, cumprindo a missão e com alegria no coração, discernir as nossas motivações. Esse é um ponto fundamental também, porque ele acaba determinando para onde nós canalizamos as nossas energias, as nossas forças. Nossas motivações estão vinculadas àquilo que nos move, aquilo que vem de dentro para fora. O que faz com que você saia da cama de manhã, o que faz com que você tenha saído da sua casa para chegar aqui. Qual foi a sua motivação? Qual a motivação para você estar aqui nessa noite? Quando nós olhamos ali para o capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer que lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Olha só, Paulo ele decide estar com eles em alegria,
por causa do amor que ele tinha pela igreja, por causa do amor que ele tinha pelo povo de Deus, por causa do amor que ele tinha pela causa do Senhor, pela obra de Deus. E esse deve ser um fator que nos mova, que nos leve, meus queridos, a continuarmos firmes, sem cessar, imparáveis, porque nós amamos a igreja do Senhor Jesus, porque nós amamos o povo de Deus, porque nós amamos ao Senhor que nos resgatou, amamos a Jesus Cristo que nos salvou. Daqui a pouco teremos o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor, e que maravilhoso é sabermos que o fato de comer do pão, beber do cálice, estamos trazendo à nossa mente, trazendo à nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É fundamental considerarmos que a nossa motivação maior tem a ver com o próprio amor de Deus por nós, que se entregou por nós de modo integral, de maneira que eu também preciso devolver a Ele a minha vida de modo integral. A motivação determina a intensidade, a intencionalidade, a perpetuidade e a continuidade para cumprirmos os propósitos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Seja continuarmos trabalhando, precisamos trabalhar para pagar as contas, mas não apenas para isso, para desenvolvermos enquanto pessoas, para servirmos ao Senhor, estarmos firmes como igreja, como povo dele, para avançarmos. Portanto, eu convoco você a discernir quais são as suas motivações. A Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 11, que o povo começou a construir uma grande torre, a famosa Torre de Babel. Você sabe qual foi o motivo que Deus interviu para que a torre não continuasse sendo construída? Deus olhou para a motivação do coração deles. Ele viu que eles iam muito longe, que eles fariam algo extraordinário. Porém, o texto bíblico vai dizer lá em Gênesis 11:4, eles disseram assim: tornemos o nosso nome célebre. O motivo estava errado, a motivação estava inadequada. A nossa motivação em servir a Deus, meus queridos, é para a glória dele, e não para a nossa glória, não para o nosso bem-estar, mas é para agradar ao Senhor que nos salvou e que nos chamou. Amém? Além de nós estarmos controlando emoções, discernindo motivações, precisamos, em terceiro lugar, valorizar nossos relacionamentos. Como é importante valorizar os vínculos que temos estabelecidos dentro de casa, eu diria, a partir da própria casa. Paulo ele vai mostrar para nós aqui, do verso 5 até o verso 10, a respeito de relacionamentos. E ele vai dizer da importância de que esses relacionamentos sejam pautados em algumas virtudes da vida cristã, e dentre elas a prática do perdão. Versículo 10 vai dizer: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Valorizar relacionamentos implica em reconhecer, meus queridos, que todos nós somos limitados e falíveis. E todos nós podemos, em algum momento, ofender alguém. Mas eu preciso tomar a decisão, isso aqui é muito importante, de não me sentir ofendido. Porque quando a gente acumula ofensas, geram-se raízes de amargura no coração. Como diz o pastor Douglas Gonçalves, citando John Bevere, precisamos nos tornar inofendíveis. A capacidade, meus irmãos, de entender que se a pessoa me ofendeu, se a pessoa fez algo que me ofendeu, veja o seguinte: quem que se ofendeu? A pessoa ou eu? Sou eu. Sou eu que me ofendo. E aqui está algo importante. Se sou eu que me ofendo, eu posso decidir não me ofender. É possível. E isso muda a perspectiva de relacionamentos. A gente precisa baixar, meus irmãos, as expectativas que criamos em cima dos outros. A partir do que nós fazemos, devemos buscar ter altas expectativas para agradar ao Senhor, mas não ficarmos esperando que os outros
façam as coisas do jeito que nós queremos que elas façam, porque não vai ser desse jeito. Eu preciso pedir graça de Deus para termos relacionamentos que tenhamos prazer e alegria de andarmos juntos. E aí nós caminhamos para o quarto aspecto dessa mensagem. Quando nós não estamos dispostos a perdoar, nós damos espaço para que Satanás coloque algumas armadilhas. Olha o que diz o versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Queridos, os versos de 11 a 13 estão dizendo para nós que nestes tempos de mudanças, nesses tempos desafiadores em que estamos, cumprindo a missão que Deus nos deu, vivendo com alegria e servindo com alegria ao Senhor, eu preciso estar atento, porque Satanás colocará armadilhas para nos pegar e fazer com que a gente venha ter duras quedas. Que tipo de armadilha Satanás coloca? Eu quero novamente voltar para o texto, olha só, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Essa frase ela é emblemática. Significa que nós podemos dar vantagem para Satanás em algumas coisas. Nós podemos dar oportunidade para que Satanás coloque algumas armadilhas e a gente venha a cair e cair feio. Quando é que isso acontece? Versículo 10. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei, eu o fiz por causa de vocês. Em outras palavras, quando há falta de perdão, Satanás tem vantagem sobre nós, porque ele nos afasta uns dos outros. E quando, meus queridos, nós vamos nos afastando das pessoas que amamos, quando eu não perdoo a esposa, o esposo não perdoa o marido, os pais não perdoam os filhos não perdoam os pais, há um afastamento. E às vezes o afastamento ele é muito sutil, ele é deixar uma conversa para depois, a pessoa vai caminhando, a vida vai nos distanciando, a gente vai perdendo a alegria de estar junto, e quando nos dermos conta, já estamos tão longe, mas tão longe, que será difícil trazer para perto de novo. E talvez seja tão difícil que a gente diga: eu não quero mais trazer para perto. Eu não quero mais estar perto. E sabe quando isso acontece? Quando a gente não perdoa todos os dias. Irmãos, todos os dias nós precisamos estar dispostos a perdoar aquelas pessoas com quem nós convivemos. E estimulá-las para também nos perdoar. A minha esposa, meus irmãos, vem me perdoando há 28 anos. Nós vamos completar 29 anos de casados daqui a alguns dias. Já são quase 29 anos, mais 3 de namoro e noivado, que ela vem me perdoando. E também são quase 30 anos que eu venho perdoando ela. Faz parte do relacionamento. Se for pôr na balança, eu acho que ela perdoou mais, mas não vamos fazer essas contas, né? Vamos pedir graça de Deus e a gente continua avançando. Mas irmãos, é fundamental, e se a gente não está disposto a perdoar, o diabo vai colocar armadilhas, e a gente vai sendo pego, e as coisas podem ficar complicadas demais. Não vamos deixar as coisas ficarem complicadas demais. Não vamos permitir que isso aconteça. Agora, se acontecer, eu disse agora há pouco aqui na mensagem, não há nada que Deus não possa dar jeito, irmãos. Nada. Vamos pedir ao Senhor, vamos clamar, vamos buscar o Senhor, e o poder de Deus há de se manifestar. Caminhando para o final, para que possamos cumprir a missão nos tempos em que nós estamos com alegria no coração, eu preciso aprender a controlar as emoções. Estão comigo? Ok? Discernir as nossas motivações, valorizar nossos relacionamentos, perceber as armadilhas de Satanás e, por fim, exalar o bom perfume de Cristo. Versos de 14 a 17, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia, irmãos! Cristo sempre nos conduz em triunfo. Como assim, pastor? Eu já sofri, já lidei com tantas crises.
é exatamente também nessas perspectivas. Mesmo em lutas e dificuldades, é o Senhor quem nos fortalecerá para lidarmos com estas situações. Ele vai nos conduzir em triunfo, em vitória, sobre cada uma das circunstâncias e situações que a gente viva. Olha só que maravilhoso. Ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós. Olha só. Por meio de quê? É dos anjos? Não. É dos animais? É da criação? Não. Por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, quando controla suas emoções, discerne suas motivações, valoriza relacionamentos, não dá oportunidade, não dá vantagem para Satanás. Sabe o que acontece, meus queridos? Nós começamos a ter um comportamento e um estilo de vida, que a fragrância do conhecimento, o bom perfume de Cristo vai sendo espalhado por onde a gente anda. As pessoas vão perceber que há algo extraordinário em nós, não por causa de nós mesmos, não por causa da nossa capacidade humana, não por causa da nossa própria força, mas por causa daquele que habita em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera onde? Em nós. A Ele seja glória, honra e louvor. É o poder de Deus que se manifesta por meio das nossas vidas, e por isso nós podemos, conforme diz o versículo 15, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o bom perfume, a fragrância de Jesus, por onde caminhamos, principalmente fora dessas quatro paredes, principalmente fora desse ambiente maravilhoso que temos aqui, e que é maravilhoso estarmos para louvor, cultuarmos, sermos edificados, mas, meus irmãos, a missão da igreja é lá fora, é na rua, é no trabalho, é na escola, na faculdade, em casa, espalhando o bom perfume de Jesus. Que a Igreja Batista Central de Ibiporã possa deixar essa cidade ainda mais perfumada. Pastor Marcelo Siaca me disse que Ibiporã significa terra bonita, terra bonita, e que seja também cheirosa, perfumada, com o bom perfume de Jesus. E vocês, meus irmãos, são as flores desse jardim. Vocês são aqueles que vão levar a boa fragrância de Cristo, que vai atrair pessoas com a graça, com o amor, com a bondade, com a misericórdia do nosso Deus. Fechando esse momento, versículo 17 nos diz: porque nós não estamos como tantos outros, e não devemos ficar tão preocupados com tanto que os outros estão fazendo. Precisamos estar preocupados com o que nós estamos fazendo, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Há de se manifestar o agir de Deus, meus irmãos, e a presença de Deus quando vivemos uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de entrega, uma vida de consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero encorajá-los, desafiá-los a continuarem sendo uma igreja feliz, uma igreja que serve ao Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ficar de pé, meus irmãos? E eu quero pedir que você agora repita com mais vontade. Vamos usar uma outra tradução que diz assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. Tá bom? Pode ser? Então eu digo a primeira parte, vocês agora com vontade. A alegria do Senhor, nossa força é. Olha, começou devagar e melhorou. Vamos fazer agora do começo ao fim forte. A alegria do Senhor, a nossa força é.
Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Muito obrigado a Deus pela Igreja Batista Central em Ibiporã. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem feito, Pai. E que a alegria do Senhor leve estes irmãos e irmãs por onde quer que forem. Que mais do Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua graça, mais do Teu favor se manifestem. Pai, que o Senhor esteja capacitando esta igreja para serem as flores que vão perfumar a cidade de Ibiporã. Essa terra bonita seja ainda mais bela com a presença do Teu povo. Ó Deus, que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove coragem, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor restaure vidas, casamentos, relacionamentos. Pai, que o perdão que vem de Ti seja por nós experimentado, seja por nós algo que vivemos, que praticamos, que a gente não venha dar oportunidade, que a gente não venha dar vantagem para Satanás de modo algum. Pelo contrário, Pai, nós repreendemos todo o mal, todas as armadilhas de Satanás vão ser desarticuladas contra a Tua igreja. Nenhum mal contra esta igreja prosperará. Pai, que a bênção do Senhor se manifeste ainda mais e que o Teu povo cumpra o seu chamado de viver hoje na Tua presença com alegria em seus corações. Rogo a Deus as bênçãos, as misericórdias e o favor do Senhor sobre cada um do Teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.